Satisfação, minha rapaziada, mais um vídeo aqui no canal do PC Botafoguense. Beleza? Boa segunda-feira para todos vocês. Justamente comentando aqui o título do vídeo, né? Demitido? Quais foram os motivos? Beleza. Ontem, mais ou menos umas meia-noite e meia, eu ainda estava acordado quando eu vi essa notícia chegando em alguns grupos do WhatsApp, mas eu estava com muito sono e realmente decidi não fazer um vídeo naquele momento. Hoje acordei, mandei mensagem para uns e outros aí, e logicamente fazendo esse vídeo aqui para deixar a minha opinião. Eu quero você comentando, quero você curtindo e, se possível, inscrito no canal. Tamo junto? Gente, foi pífio, né? A postura do Botafogo diante do Palmeiras foi muito aquém do investimento, do aporte que o Textor tem dado, né, para o futebol do Botafogo avançar nas competições mais importantes. Tratava-se de um dos jogos mais importantes da história do clube, uma oitava de final de Mundial, onde a gente tinha conseguido, tá, uma partida muito boa e duas aquém. Logicamente, a vitória histórica pelo Paris Saint-Germain, aquela vitória no sufoco contra o Seattle Sounders e a derrota para o Atlético de Madrid. Tá? A gente já tinha ali alguns narizes torcidos do Textor diante das performances do Botafogo, tá? Mas ali na beira do campo, depois da vitória contra o Paris Saint-Germain, teve o tal do beijo, né? Um abraço que sinalizava uma eterna gratidão, tá? Só que após essa eliminação, teve a tal da coletiva, e um dos motivos, eu creio que foi esse, de o Renato Paiva dizer que o Botafogo não tinha um investimento tão pesado em um único jogador como o Paulinho do Palmeiras, né? Não sei se ele falou isso na intenção de levantar o jogador, se ele errou em alguma palavra, tá? Mas isso soou muito mal, tá, para os repórteres que estavam na coletiva e também para o John Textor, né, que tinha contratado ele no apagar das luzes aí no início do ano e estava dando sempre o voto de Minerva para o trabalho continuar. Além de as performances retrancadas que pouco aproveitavam, né, o trabalho ofensivo que o Botafogo poderia realizar com as peças Igor Jesus, Savarino e Arthur, e com a chegada dos jogadores Montoro, Arthur Cabral, Joaquim Correia. A gente enxerga, né, como botafoguense, né, que depois de tantas críticas que a gente tinha o Paiva, parecia que o trabalho do Paiva seguiria. Ele não seria demitido depois desse Mundial. Só que o Textor largou o Lyon, vai deixar um gestor, né, de sua competência, na verdade uma gestora de sua competência, para atuar de frente com o clube francês e se dedicar, nesse segundo semestre, integralmente ao Botafogo. Palavras do nosso mandatário John Textor. Então, nós temos 3 competições, as mais importantes da temporada, né? Libertadores, que nos dá acesso ao Mundial de Clubes no final do ano, a Copa do Brasil, a mais rentável de todas, e o Campeonato Brasileiro, que nós somos o atual campeão. Nós temos o elenco agora, que já ultrapassou tranquilamente, né, a faixa de 500, estamos chegando a 600 milhões de contratações. A gente tem um Botafogo Way, que conta com todo um staff de coordenador metodológico, scout, pessoas que fazem sondagem no mercado para novos atletas. Então, assim, o futebol do Paiva não estava se casando com essa linha, tá? E pelo que o André Rizek, que eu vi agora de tarde, citou, parece que estava havendo uma, não interferência do Textor, né? O Renato Paiva fez questão até de negar, mas reclamações que estavam parecendo ser uma interferência. Do Textor dizendo que o futebol praticado não está sendo tão bom, a gente poderia produzir muito mais, esse jogador está em tal negociação, não é legal o treinador fazer esse tipo de situações. Internamente já estava havendo um trabalho de se cozinhar o Renato Paiva após partidas. Isso já precede antes do Mundial, tá, gente? Contra o Carabobo a gente não jogou tão bem, contra a Universidade do Chile, até mesmo antes da expulsão do Jair, também o Botafogo não estava fazendo boas partidas. Então, como foi um técnico contratado, tá, meio que, cara, não tem você, vai você mesmo, parece que o Textor já está trabalhando com uma possibilidade, já para ser anunciada nesses próximos dias. A gente vai ter uma intertemporada aí de 2 semanas até o jogo do Vasco, que vai ser lá em Brasília, no meio de julho, e o Textor está agindo rápido para tentar salvar a temporada. PC, você concorda com isso? E aí eu vou fechando o vídeo com a minha opinião e vou dizer os pontos positivos e os pontos negativos. Gente, ponto positivo, cara, se trouxer um cara que conheça futebol ofensivo, que tenha trabalho consolidado, a gente tem muitas condições de fazer um campeonato brasileiro muito bom. Nós já estamos no G6,
da gente chegar nas finais da Libertadores, beleza? E de a gente também chegar em cima na Copa do Brasil. Nosso elenco tá bom, tá bonito, entendeu? Tem jogadores chegando agora, entendeu? Tem muita gente nova no trabalho, gente do futebol europeu. Só que assim, esse ponto positivo contrasta com: nós estamos fazendo uma troca de técnico de novo. Nós fizemos um trabalho com o Carlos Leiria, que foi muito ruim no começo do ano. Depois tivemos ali um pouquinho com o Caçapa. E a gente, de tanto criticar o Renato Paiva, parecia que o trabalho estava dando certo. Lógico, o jogo do Palmeiras foi muito ruim, mas também não apaga tudo que ele conseguiu fazer. Ele botou o time no G6, ele botou o time nas oitavas da Copa do Brasil, da Libertadores. E parece que esse trabalho agora vai se quebrar, entendeu? Isso, né? Não sei se os jogadores vão receber muito bem. Então, fico aí, né? Meu ponto positivo, meu ponto negativo. E aí eu queria saber do comentário de vocês. Tá aprovado a demissão do Renato Paiva? Era isso que vocês queriam? Os motivos aqui eu já dei. Deixa aquele comentário, peço mais uma vez aquela contribuição com o Jorge. Então, tamo junto? Fica na paz, comenta aí.